Deixa eu ligar o microfone aqui para poder gravar. Romanos, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 17. Diz assim as Sagradas Escrituras: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego, também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Oremos. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque temos a oportunidade, mais uma vez, de estar num culto público e poder louvar o teu santo nome. Que o Senhor nos abençoe com a exposição das Sagradas Escrituras e nos ensine a poder aplicá-la em nossas vidas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Se tiver alguma cadeira, você quiser uma cadeira, você pode se assentar aqui na frente, ou se o seu filho estiver atrás e você também quiser pegar uma cadeira aqui na lateral, você também pode pegar, tá bom? Mas seria interessante se todos conseguissem se assentar e ficar confortáveis. Irmãos, como eu disse aos amados, nós paramos a exposição do livro do Evangelho de Jesus segundo Marcos, porque eu achei pertinente nesse dia de 2 anos falar um tema específico sobre o Evangelho de Cristo. Paulo, ele escreve aos Romanos no século 55 depois de Cristo, no ano 55 depois de Cristo. Paulo, ele está escrevendo essa carta aos Romanos na sua 3ª viagem missionária, então ele já teve 2 experiências em viagem missionária e agora ele está na 3ª viagem missionária. E o tema principal aos Romanos é a revelação da justiça de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. O tema é uma justiça que julga e salva. É a justiça de Deus que julga o ser humano e também pode salvar o ser humano. Deus julga o pecado e ao mesmo tempo manifesta a sua misericórdia. Deus é um Deus assim. Ele fala o que é errado e ele fala o que é certo. E ele salva aquilo que ele compreende e diz nas Sagradas Escrituras, aquilo que é certo. Mas Paulo escreve aos romanos, e uma pergunta que nós devemos fazer: quem é esse povo? Quem é esses romanos que Paulo está escrevendo? É um povo absorto em idolatria, em pecado. Eles vivem em poligamia, eles vivem adorando outros deuses pagãos. E o que os romanos gostam do triunfo da força. Os romanos, eles gostam de conquistar as coisas pela própria força. Então, se você for ver as estradas que os romanos eles conquistaram e fizeram, eles iam e faziam essas estradas. E o interessante é que alguns romanos, eles colocavam nessas estradas muitas cruzes, porque eles colocavam ali, depois de um certo tempo, a respeito das mortes que eles tiveram, que eles fizeram com a sua própria força. Então, pensa nos soldados romanos ou no povo romano, um povo que gosta de ganhar as coisas pela força. Os deuses pagãos romanos, na mitologia e tudo mais, você vai ver eles falando sobre os deuses fortes, né, que vence, Zeus, que vence outros deuses, vence as batalhas e assim tudo mais. Então, nós estamos falando de um povo absorto em pecado, um paganismo, e que pensa que a força é a maior virilidade ou espiritualidade de alguém. Paulo é um cidadão romano e sabia o pensamento romano, as suas crenças e as suas conquistas pelas guerras e pela força. Paulo, ele era um cidadão romano com uma cultura e um homem muito sábio no judaísmo. Paulo, ele era judeu e ele perseguiu os cristãos. A Bíblia fala que Paulo, ele pega uma carta e vai a Damasco para querer prender os cristãos, porque ele achava que os cristãos eles eram hereges, achavam que ele era um falso, e a Bíblia fala que ele respirava vingança, maldade, força, porque ele acreditava nisso, porque o judaísmo, eles queriam fazer discípulos, que chama prosélitos, pela força do seu próprio braço, né? Nós vemos isso e Paulo era esse homem, ele era perseguidor dos cristãos. Agora Paulo, ele se converte, Paulo, ele vai a Cristo vai até ele é convertido por Cristo e ele fica 3 anos separado sendo discipulado por Deus.
E aí, meus irmãos, e Paulo depois ele começa a pregar o evangelho, vai na primeira viagem missionária, vai na segunda viagem missionária e agora ele deseja ir até Roma e pregar aos romanos, e pregar a esse povo bruto. E ora, quem foi que crucificou Cristo? Lembramos que foram os romanos, junto com os sacerdotes daquele tempo dos judeus. Então, Paulo queria que era um judeu, que era um cidadão romano, ele sabia tudo da força dos romanos, ele se converte a Cristo e agora ele quer pregar a esses romanos. Então Paulo aqui, ele começa falando a respeito do evangelho. Agora Paulo começa a falar desse texto tão emblemático que diz assim: eu não me envergonho do evangelho. Eu não tenho vergonha do evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do Deus que eu sirvo. Depois de ele ter ganhado a atenção dos leitores, se você ler na sua casa, do versículo 1 até o versículo 15, ele explica o propósito da sua escrita. Ele apresenta a palavra de Deus. Paulo agora, ele afirma nessa carta, nessa epístola, nesses 2 versos, o que contém a maior transformação na vida de uma pessoa, que Deus pode colocar na vida de alguém, é o evangelho. Não é um sonho, não são profecias e não são revelações. É o evangelho exposto, que é o poder de Deus. Nós veremos isso hoje nessa exposição. Quem é esse Paulo? Continuando, Paulo ele foi preso em Filipos, ele foi expulso de Tessalônica, ele foi contrabandeado, expulso fora de Damasco e de Bereia, ele riu em Atenas, ele foi considerado um tolo em Corinto e foi declarado um blasfemo e um transgressor da lei em Jerusalém. Ele foi apedrejado e deixado para morrer em Listras. Esse é o Paulo. É aquele pregador que onde ele foi apedrejado. Ele não foi ovacionado, ele não foi tão querido. As pessoas deram pedrada nele, deixaram ele em Listra para morrer. Deixa esse desgraçado morrer. É mais ou menos assim. Paulo não queria, meus irmãos, talvez uma limusine, mas ele queria que o evangelho fosse pregado. E porque ele pregou verdadeiramente o evangelho, sabe o que ele ganhou? Apedrejamento, espancamento. Paulo, ele foi tido como transgressor da lei em Jerusalém. Era um homem que, quando falava, as pessoas, muitos de coração endurecido, não gostavam da pregação que Paulo falava. Alguns pagãos, nos dias de Paulo, marcaram o cristianismo como um ateísmo, porque o cristianismo acredita em um só Deus, que é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os pagãos acreditam em inúmeros deuses. E também o cristianismo ele foi acusado de ser canibais. Por quê? Porque o cristianismo fala que nós comemos do corpo e bebemos do sangue. Então eles eram acusados de ser canibais nessa época e também Paulo, assim. O apóstolo Paulo agora ele está, diante de tudo isso, ansioso para pregar e ensinar o evangelho em Roma, a capital do Império Pagão, que governou praticamente o mundo conhecido na época. Paulo poderia ficar tranquilo na sua casa ou em alguns lugares que estavam aceitando o evangelho, mas ele desejava. Se você ler Romanos, eu peço ao Senhor que eu quero ir até Roma, na capital desse império pagão e da força, porque eu estou pronto para ser libado, eu estou pronto para morrer por Cristo, mas eu tenho que pregar o evangelho nesse lugar. E nós veremos o triunfo, se você ler Romanos, o triunfo do apóstolo Paulo na pregação aos romanos. Paulo ele diz: eu não me envergonho do evangelho. Apesar de que o evangelho era então um escândalo para eles, para os romanos e para os pagãos, o evangelho também hoje é um escândalo para nós. Para muitos o evangelho é uma loucura. Para os judeus e gentios, o evangelho de Cristo ele é uma loucura. É que a única maneira que Deus proveu para a salvação dos homens. E Paulo, tanto muito feliz e encorajado pelo privilégio de proclamar a sua verdade e poder, ele vai e proclama esse evangelho. Todo verdadeiro crente sabe, meus irmãos, que é um pecado grave você se envergonhar do seu Salvador e do seu Senhor. Todo crente que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele sabe que é um pecado muito grave você blasfemar contra Deus e você negá-lo ou se envergonhar quando alguém te pergunta: você é cristão? Você é crente? Você é evangélico? Você é protestante? Todo verdadeiro crente sabe que é um pecado de se envergonhar de Deus que nos salva.
Quando temos a oportunidade de falar de Cristo, que muitas vezes não fazemos, é um pecado grave para o cristão. Porque foi Ele que nos salvou, nos limpou, nos redimiu. Sabemos que o Evangelho, meus irmãos, não é atraente. O Evangelho, ele não atrai muito. Ele é intimidante. Ele é repulsivo para a pessoa não salva naturalmente. E para o sistema espiritual dos ímpios que domina o mundo, o Evangelho não vai ser atraente. Por que o Evangelho não vai ser atraente? Porque o Evangelho vai falar de um mundo caído, de pessoas caídas. E aí ele não vai ser atraente, porque o que nós queremos? Nós queremos ouvir que nós somos bons, que vamos conquistar tudo e que tudo vai dar certo. Mas quando você vai para a ótica da vida, nem tudo dá certo, não é? Nem tudo sai do jeito que nós desejamos. Nem tudo sai do jeito que nós sonhamos. Nem tudo sai do jeito que nós jejuamos. Pois o Evangelho, meus irmãos, não é para que nós nos demos bem na vida, é para que o Senhor mude a nossa trajetória, meus irmãos, que estávamos condenados indo para o inferno, e esse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, nos leva à salvação eterna. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, ele expõe o homem ao pecado, ele expõe a maldade do homem, ele expõe a depravação, a perdição. Ele declara o orgulho de ser desprezível, que faz a justiça ser desprezível aos olhos do homem. Ele declara que somente a justiça de Deus que vale. A justiça do homem é como um trapo de imundícia, diz a palavra de Deus. A minha justiça e a sua justiça não vale de nada. O Evangelho de Deus nos coloca diante de um Deus tão santo e tão puro que vemos a nossa sujeira e a nossa imundícia. Para o coração pecaminoso dos incrédulos, o Evangelho não parece ser uma boa notícia, mas uma notícia ruim. E quando ouvem pela primeira vez que eles reagem, às vezes essa reação é contra aquilo que foi apresentado. Jogam esses argumentos fora, porque não é tão bom, porque o melhor é que seja feita a minha vontade do que a vontade de Deus. Mas eu quero explicar para os irmãos e resumir rapidamente qual é esse evangelho que o apóstolo Paulo está pregando e falando que não se envergonha. Que o tema dessa pregação é, pois não me envergonho do evangelho. Para resumir esse evangelho, eu vou dar 4 pontos para vocês. Primeiro, criação. Deus criou o homem e tudo o que fez no mundo, Deus fez para o teu louvor. O começo do evangelho é criação. Deus fez homem e mulher. Deus fez tudo e tudo que ele fez para o seu louvor. Segundo ponto, a queda. O homem caiu, pecou. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus e seremos condenados, a não ser que alguém nos tire dessa condenação. Primeiro ponto é a criação. Deus fez tudo perfeito, tudo bom para o teu louvor. Segundo ponto é que o homem caiu. Eu e você caímos. Fomos destituídos da glória de Deus. Estamos indo a ladeira abaixo à condenação eterna. Terceiro ponto é a remissão. Nem mérito, nem obras, nem oferta, nem dinheiro pode comprar salvação. Sabe aquela história que dê dízimo e assim você vai ser salvo? Não, isso não existe. Isso é uma mentira. Não é as obras, não é a bondade, não é dar uma comida para alguém que está necessitado, não é dar uma blusa, um cobertor que vai nos levar à salvação. Nós estávamos totalmente em pecado, não é por mérito nem por obra. Se Cristo se entregou na cruz e todo aquele que nele crê, somente os que reconhecem a Cristo, que são justificados e salvos da ira divina. Não tem como, meus irmãos, porque eu sou pastor, estou aqui na frente de vocês e dizer, eu vou ser salvo porque eu sou pastor. Não. É pela crença em Cristo Jesus. É por reconhecer Cristo Jesus. E o texto nos mostra que é para aquele que crê em Cristo Jesus. Caminharemos de fé em fé. Criação, queda, remissão e consumação é o último. O Senhor voltará e resgatará o seu povo. Viveremos num novo céu, numa nova terra, onde não haverá mais dor, nem trevas, nem mal. O Rei governará em sua santa cidade. Logo o Senhor voltará.
A mensagem do Evangelho é que Deus criou tudo para o seu louvor. O homem fez tudo de errado. Jesus veio para consertar. E aquele que crê nesse Cristo, um dia estaremos numa cidade santa, todos estarão em paz, em alegria. Não vai ter mais competição, não vai ter mais capitalismo, não vai ter que acordar mais cedo para trabalhar, meus irmãos. Calma, meus irmãos, não é aquele folhetinho que você vai estar talvez no campo, talvez ali... dando carinho para um leão, como alguns folhetos mostram. Terá trabalho no céu, mas eu acredito que nós não vamos precisar acordar 5h30 da manhã para trabalhar. Deus seja louvado por isso. Então, esse é o Evangelho, o chamado Evangelho da saúde, da riqueza, que varreu por grande parte da igreja. Hoje, ele não é ofensivo para o mundo, pois oferece o que o mundo quer. O Evangelho que você vai prosperar, segura a tua bênção aí, tudo vai mudar, você vai ser rico. Prepara, tem até forró agora dizendo que vai chegar, a sua bênção vai chegar, né? Pega a chave da sua casa, aí a pessoa pega a chave assim, pega a chave invisível, joga a seta invisível, pega o pão invisível. Essas coisas, meus irmãos, é um Evangelho que não ofende o mundo. Essas coisas não faz a pessoa voltar para... É um evangelho infantil. É um evangelho para criancinha. Você que fala para a criança fazer algo imaginário. O evangelho de Cristo, meus irmãos, muitas vezes vai ofender. Mas esse evangelho espúrio não oferece o evangelho de Jesus Cristo. Existem mensagens ditas de púlpitos, mas mensagens que muitas vezes não é o evangelho verdadeiro. Como o falso ensino dos judaizantes, é um evangelho diferente. Isso é, não é o evangelho a todos, mas uma distorção dos ímpios. Como o Gálatas 1 vai nos ensinar no versículo 6 e 7. Jesus condenou veemente os motivos do sucesso mundano e conforto. E aqueles que apelar para tais motivos, jogam as suas vidas direto para as trevas. Se nós apelamos para um evangelho emotivo, se nós apelamos no evangelho que tudo vai dar certo, no evangelho próspero, nós estamos a passos largos para as trevas. Por que não é esse evangelho? Pai e mãe que está aqui, você ensina o seu filho dizendo que tudo vai dar certo? Você entrega tudo para o seu filho, tudo que ele quer? Se você faz isso, você está levando os seus filhos a passos largos a ele não compreender a vida. E você acha que Deus ele faz assim com a gente? Entrega tudo que a gente quer. E olha, o Evangelho vai te mostrar, não fique triste ou amargurado porque você não tem aquilo que você deseja. Se contente em Deus. Esse é o Evangelho que vai nos mostrar. George Wilson, ele escreveu uma frase que está aqui e eu quero ler para os irmãos. A impopularidade de um Cristo crucificado levou muitos a apresentar uma mensagem que não é palatável para o incrédulo. Mas a remoção do escândalo da cruz sempre torna a mensagem ineficaz. O inofensivo evangelho também é um evangelho inoperante. Assim o cristianismo é ferido, mas na casa de seus amigos, na casa do Senhor, na igreja. Um evangelho inofensivo que não vai nos confrontar, ele é inoperante. O evangelho que não faz você voltar para casa coçando a cabeça, ele é inoperante. O evangelho que não faz você falar assim, meu Deus, para onde eu estou levando a minha vida, ele não opera o milagre da transformação. Ele não opera o milagre de mudança de vida. Então nós devemos olhar para o texto que diz, pois eu não me envergonho do Evangelho. Por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Primeiro de tudo, Paulo declara que o Evangelho é o poder de Deus, que é a palavra dunamis. Poder. Não um poder autoritário. Não um poder de força. Não um poder de chefe. Não um poder de outra coisa, mas um poder genuíno. Transformador. É o evangelho que traz consigo a onipotência de Deus, o poder do Senhor, cujo esse poder é suficiente para salvar os homens do pecado e dar-lhes a vida eterna.
O homem não pode ser transformado por si mesmo. Você e eu não conseguimos ser transformados por nós mesmos. O que você consegue fazer, não hoje, mas segunda-feira, você consegue começar uma dieta. Aí você vai transformando, aí perdendo uns pesos. Você consegue parar de comer algumas coisas, fazer uma atividade, alguma coisa assim. Não hoje, porque hoje tem feijoada. Então hoje a dieta não existe, certo? Mas, meus irmãos, isso você pode transformar. Mas a sua vida diante de Deus, só o poder do Evangelho que pode transformar. Só Deus que pode mudar. O que muda uma pessoa não muda as drogas? O poder de Deus. O que muda uma prostituta? O poder de Deus. O que muda alguém que é ignorante? O poder de Deus. O que muda alguém que é viciado? O poder de Deus. O que muda um casamento é o poder de Deus. O que muda uma igreja é o poder de Deus. O Evangelho. Não tem outra coisa, meus irmãos. 5 passos para você ser abençoado, 18 passos para você ir para Disney. Não existe esse outro tipo de evangelho. É a palavra de Deus exposta na nossa frente e a gente olha para essa palavra e fala: eu preciso de mudança. Eu preciso melhorar nessa parte na minha vida. As pessoas têm um desejo inato de ser mudado. Eles querem olhar e melhorar. Pessoas querem se sentir melhor e não se sentirem tão culpadas. Olha a publicidade. Se você for no Instagram, Facebook, TikTok, o YouTube e tantas outras internet, vai ter coisas para você mudar. Vai ter coisas para o cabelo, vai ter coisa para o olho, vai ter coisa para a pele, vai ter coisa para o ser humano mudar. E aí vai ter também algumas chamadas para você poder ajudar alguém, ajudar um necessitado. Em Guarulhos tem a hamburgada do bem, e assim vai, para você fazer alguma coisa, para você sentir que eu estou fazendo alguma coisa de bem. O ser humano, ele gosta de querer fazer alguma coisa melhor, ser melhor, para ser mudado. Só que, meus irmãos, você pode ser uma pessoa que na frente dos outros é tão boazinha, tão santinha, mas ainda pode estar longe de Deus. Porque acha que é pela força da sua obra, que acha que é pela sua pseudo-bondade, Deus vai olhar para você e vai dizer assim: oh my God, que homem tão bom, que mulher tão boa. Não. Ninguém vai surpreender Deus assim. As ideias promovidas não têm poder para remover o pecado que traz o sentimento de culpa, o descontentamento. O único poder que pode fazer você não se sentir culpado é o poder do Evangelho. É esse o poder do Evangelho que pode fazer você ser mudado. Jeremias 13, 23, por meio de Jeremias, o Senhor disse: pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então você também não pode fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Pode alguém aumentar o seu tamanho? Pode o etíope mudar a cor da sua pele, o leopardo as suas manchas que tem? Ele não consegue. Assim nós, quando estamos absortos no pecado e não nos rendemos a Cristo, mesmo as bondades que fazemos para Deus, pode ser algo que você faça pela sua própria força ou pelas obras. Você já viu quando alguém fala assim: olha, você tem que parar de pecar? E alguém vai falar assim: não, mas eu não sou tão ruim quanto o outro. Olha aquele demoniado ali, ó. Olha aquele da igreja, aquele marido é péssimo, aquela esposa é péssima. Eu não sou tão igual a ele. A gente não se compara com os outros. A gente se compara com a palavra de Deus. E é ela que é o nosso caminho. É ela que trilha a nossa vida. É ela que nos conduz à verdade de Deus. O homem não tem poder para transformar a sua vida em relação com Deus. Não tem. Somente o poder de Deus é capaz de superar a natureza pecaminosa do homem e conceder graça para que ele tenha vida eterna. Os homens, então, não podem ser salvos por si mesmos, mesmo mantendo a lei, mesmo mantendo uma conduta boa. Nós não podemos ser salvos por nós mesmos. Esquece, meus irmãos, esquece o pensamento que você será salvo porque você não mata, porque você não rouba, porque você não está vendo coisa errada na internet. Esquece isso. Você precisa se render ao Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. É a mesma coisa que um pai de família, ele quiser talvez se orgulhar, é muito bom que ele faça isso, porque ele
comprou arroz e feijão para casa. Isso é bom e glória a Deus por isso. Mas nós devemos fazer isso, é o nosso dever fazer isso. Mas, meus irmãos, diante desse mundo tão caído, diante desse mundo tão tenebroso, nós precisamos de um poder de Deus para transformar as nossas vidas. Romanos, capítulo 5, versículo 6, diz assim, mais tarde em Romanos Paulo vai dizer, Paulo declara a impotência do homem do poder de Deus, dizendo, quando ainda éramos fracos, no momento certo, Cristo morreu pelos ímpios. Quando eu e você ainda éramos fracos, quando eu e você ainda éramos caídos diante do pecado, mesmo assim, Ele morre. Para todo aquele que nele crê e ter a salvação eterna. Afirmando a mesma verdade básica, em palavras Pedro disse em 1 Pedro 1:23, você nasceu de novo, não da semente corruptível, mas incorruptível, ou seja, através da vida eterna da palavra de Deus. Nós não nascemos de novo pela nossa própria postura, ou nascemos de novo porque agora somos conservadores. Existe um pensamento hoje em dia, por ser conservador, a pessoa se acha cristã. Porque ser contra pautas que talvez sejam anticristãs, ele se acha super cristão. Não, precisa do Evangelho. Amados, eu quero dizer isso para vocês com muito amor. Como Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. Seja você novo na igreja, seja você velho na igreja, nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos desse poder para transformar as nossas vidas. Você pode ter 500 anos, você pode ter 30 anos dentro da igreja, mas você precisa do Evangelho de Cristo. E não é o Evangelho da sua esposa, não é o Evangelho do seu esposo, não é o Evangelho do seu filho, é o Evangelho para você. É o Evangelho para você, é o poder de Deus que precisa mudar você e eu. É esse Evangelho que precisa ser sobre as nossas vidas para nós sermos mudados e moldados. Paulo lembrou a igreja de Corinto, a palavra da cruz é para os que estão perecendo, é loucura, mas para nós que estamos salvos, é o poder de Deus. Os romanos, Paulo vai pregar para um povo romano que gosta da força, que gosta da violência. Ele vai pregar que um Deus desce do céu, ele vem como carne e ele morre numa cruz. Que Deus é esse? Paulo agora está dizendo, não é esse Deus que desceu do céu, veio de uma mulher virgem, e ele nasce, ele cresce, ele morre no madeiro, se faz maldito por nós. Esse é o Deus de você, Paulo? Sim. Ele diz, eu não me envergonho desse Evangelho, eu não me envergonho desse Cristo, eu não me envergonho desta mensagem. Mesmo que os romanos achem um Deus fraco, achem um Deus que seja não tão poderoso, mas é loucura a pregação do Evangelho, é loucura para o mundo. Para o mundo é loucura, mas para os salvos de Deus, ela é o poder do Senhor. E nós pregamos o Cristo crucificado. Para os judeus é uma pedra de tropeço, aos gentios uma loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo, poder de Deus, é sabedoria. Muitas pessoas, quando começam a caminhar na igreja e gostam de ir na igreja, as pessoas dizem assim, você está começando a ficar bitolado. Ah, mas agora você vai ir lá na igreja todo domingo. Ah, mas agora você vai orar, ou vai ler a Bíblia, ou vai estudar. Que isso? O que está acontecendo com você? Você está ficando louco? A Bíblia nos mostra... Obrigado, mãe. Que essa mensagem é loucura para o mundo, eles não conseguem entender. Mas para os salvos, é o poder de Deus. No versículo 25, 27, desse mesmo texto, fala que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha aqui para mim, você acha que você é muito forte? Talvez você possa pegar 50 quilos no supino, ou 70 quilos de cada lado no agachamento, olha, muito forte. Mas você acha que você é forte? A Bíblia mostra que a fraqueza de Deus é mais forte que nós. Nós somos orgulhosos muitas vezes, soberbos, mas nós somos fracos.
E às vezes para os homens é forte ouvir isso, né? Eu vou dizer mais uma vez, nós somos fracos. Precisamos de Deus. Como já disse na igreja, há tempos atrás eu peguei dengue. Achei que não seria nada. Falei para mim, vou comer com arroz e feijão essa dengue. 9 dias de cama. E uma dengue em homem é muito pior do que dengue em mulher. Porque os homens sofrem mais, né? Quando está com um pouquinho de resfriado. 9 dias fiquei. E eu falei assim, eu sou muito fraco. Deus, Ele é forte, poderoso. Ele é soberano sobre todas as coisas. Muitos pagãos, segundo o século, o primeiro século, desdenhavam do cristianismo, dizendo que era um povo comum, dizendo que era um povo que tinha profissões comuns, e alguns eram iletrados, não sabiam ler e escrever. Eles falavam que o povo de Deus, por muitas vezes chamado povo do caminho, eles eram fracos, simples. Cada crente, meus irmãos, não se importa com tanto talento que tenha, ou quanto ele sabe. Nós temos limitações e fraquezas. Nossa mente, nosso corpo, nós somos imperfeitos. Mas nós temos uma coisa que é muito preciosa. Nós somos um vaso de barro imperfeito. Mas dentro desse vaso tem um tesouro eterno, que é o Espírito de Deus, que é a palavra de Deus. No entanto, incrivelmente, Deus usa esses vasos de barro como canais com seu poder redentor para sustentar quando nós o servimos obedientemente. Ele usa o vaso de barro. Ele usa pessoas simples, pessoas que não são, para confundir as que são. Esse é o poder do Evangelho, meus irmãos. A Escritura declara que o poder do Evangelho testemunha a glória de Deus. O seu poder é irresistível, o seu poder é insondável, o seu poder é grande, o seu poder é imensurável, o seu poder é incomparável, o seu poder é forte, o seu poder é eterno, o seu poder é eficaz, o seu poder é soberano e o seu poder é salvador. Quem pode contra esse poder de Deus? Ninguém. As pessoas querem levantar e falando que as trevas talvez tenham mais força, com medo do diabo, com medo de Satanás, mas Deus é o poderoso, Deus é o soberano que transforma vidas, que transforma as pessoas simples como nós. O poder dele é sobrenatural e insondável. Depois ele fala assim que é o poder de Deus para a salvação. Certamente a maior manifestação do poder de Deus não é abrir o mar vermelho, não é fazer o dilúvio. O maior poder de Deus não é ressuscitar aquela menina que lemos há alguns domingos atrás. O maior poder de Deus não foi ele ressuscitar dos mortos. O maior poder de Deus é transformar a vida de pessoas ruins, como eu e você. Você já pensou, meus irmãos, o quanto eu e você somos pessoas difíceis? Você já olhou para você no espelho e falou assim, olha, você é chato. Você já olhou para você no espelho e falou assim, você é orgulhoso. Mas mesmo assim, Deus, ele muda, transforma a minha e a sua vida, se crermos nele. O maior poder dele é trazer aos homens a salvação, transformando a natureza caída, pecaminosa, do mundo das trevas, levando para o reino do seu Filho amado. Independente das palavras que eles podem usar para descrever a sua missão, os homens estão sempre à procura da salvação. Os homens, eles sempre estão à procura de serem salvos. Salvo de alguma coisa. Olha para uma criança, quando alguma coisa quebra na casa dele ou na casa do tio, ele quer se salvar. Ele vai colocar a culpa em alguém, ou ele vai dizer aquele grande mistério: caiu sozinho. O Alex me diz que algumas pessoas que chegam na loja e dizem assim: o celular quebrou sozinho, você acredita? Não aconteceu nada, ele estava em cima da mesa
e sobrenaturalmente explodiu a tela. O ser humano, ele sempre quer se salvar. Você já viu briga de mulher e marido? Alguém está querendo se salvar de alguma coisa. Não, mas a culpa é sua, não, mas a culpa é sua, não, mas a culpa é sua, não, mas a culpa é sua. Estão querendo se salvar de alguma coisa? Não foi culpa minha. A minha esposa diz, lá vem você com seu mais. Você fez isso porque mais. É mais, mas é mais, porque a gente sempre está querendo se salvar. Mas a gente não consegue se salvar, meus irmãos, da ira de Deus, se não for pela crença em Jesus Cristo. Isso pode doer no seu coração, mas a verdade, ela nos confronta, nos chacoalha. Não tem como nós queremos a Deus se não confessarmos que somos pecadores diante dele. Alguns olham para a salvação na economia. O governo atual era ruim. O governo atual é ruim. O governo futuro é ruim. Eles querem a salvação na economia, querem a salvação na política, querem a salvação na sociedade. Meus irmãos, essa sociedade, ela não está ferida, ela não está com câncer, ela não caiu de skate. Essa sociedade, ela está morta nos seus delitos e pecados. É só Cristo para ressuscitar. Você vê pessoas fazendo atrocidades e não se sentem mal. Por quê? Porque está morta em seus delitos e pecados. E qual é o poder do Evangelho? Pois eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, para a mudança, para a transformação. A salvação através de Cristo é a mão poderosa de Deus. A sua salvação nos traz libertação. A salvação de Deus nos livra desta geração perversa, nos livra da perdição do pecado e também nos livra da ira de Deus. A salvação é o melhor presente que você pode ter. Você pode estar querendo uma casa própria, você pode estar querendo um carro novo, você pode estar querendo vestes novas ou emprego novo. Mas o melhor presente que eu e você podemos receber é a salvação. É ter aquilo que você não trabalha para ter, que você, por suas obras e seu dinheiro, não consegue comprar, mas o Senhor pode te dar. Só você crer e se arrepender nele. E a parte D do versículo 16 diz, para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. As pessoas não poderiam sobreviver sem ter confiança implícita em algumas coisas. Praticamente toda a vida exige a fé natural, a confiança. Você pega um Uber, ou você veio de ônibus, você veio de carro, você confia que vai dar certo, Meu pai veio de Minas, confia que o carro vai andar e vai chegar até aqui e poder prestar culto a Deus e depois participar das festas que teremos aqui hoje. Você acredita, você confia no dinheiro que você recebe para você pagar suas contas. Todo mundo tem um tipo de fé natural. Alguns, meus irmãos, eu não sei como, me desculpe o termo que eu vou falar aqui, enlouquecidamente, alguns palmeirenses acreditam que ainda vão ter mundial. Mas, desculpem-me os que estão aqui. Desculpa. Mas, todo mundo tem um tipo de fé natural. Todo mundo tem um tipo de confiança natural. Só que essa confiança em coisas palatáveis não nos leva à salvação. Em Efésios 2:8 nos ensina, Paulo tem em mente aqui uma fé sobrenatural, que ela não é produzida por homens, mas por Deus. A fé que vem de vós, mas é o dom de Deus. Ela não vem de nós, a fé. É dom gratuito de Deus. Você tem fé em Cristo? Você tem fé em Deus? Não é dom seu, é dom de Deus. Para que o homem não se vanglorie, não ache que ele é perfeito. É isso que Paulo tem em mente quando fala em Efésios capítulo 2, versículo 8. Agora eu quero que você escute com muita atenção. A salvação não é para todos. Meu Deus, pastor, agora eu fiquei enlouquecido. A Bíblia mostra que existe uma cláusula para todo aquele que nele crê. Se não crê, não tem como, meus irmãos. Senão nós viramos universalistas. Senão nós viramos que todos aqueles que estão matando uma criança agora não creem em Cristo
e morreram, e assim ele será salvo. Ai, virou uma estrelinha no céu. Não, meus irmãos, não é assim. As Sagradas Escrituras nos ensinam que a salvação é para aquele que nele crê. Se não crê, não tem salvação. Tem ira divina. A salvação não tem barreira nacional, é tanto para o grego, quanto para o judeu, quanto para os gentios. Ele não tem uma barreira nacional, não tem uma barreira racial, não tem uma barreira ética, mas é dada a cada um que crê. Primeiro para o judeu, para o grego, para os judeus primeiros, porque cronologicamente Jesus ele veio para os judeus, mas depois para os ímpios, nós que éramos pagãos. A salvação é para aquele que nele crê. Você pode ter a salvação, meus irmãos, hoje na sua vida, se você crê em Jesus Cristo e confessa o seu pecado no Senhor, hoje. Meus irmãos, você sabe o que vai acontecer daqui 1 hora com você? Ou daqui 10 minutos? Por isso eu falo, hoje, creia em Cristo e se arrependa dos seus pecados. Versículo 17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Para que a justiça de Deus seja revelada em nós, meus irmãos, de fé em fé. Um termo que Paulo usa, justiça, 35 vezes só no livro de Romanos. Justiça de Deus. 35 vezes. Foi sobre este versículo que Martinho Lutero, em 1517, ele pega esse versículo e olha para a última parte desse versículo e diz: o justo viverá pela fé. E não é pelas obras, não é pela força do braço, não é pelo dinheiro, não é pela liturgia para a igreja, não é porque ele vem na igreja, é porque o justo viverá pela fé, será salvo pela fé e pela fé somente. Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, versículo 8 a 9 diz assim: na verdade, Paulo dizendo, eu considero tudo como perda, por causa da sublime do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Paulo diz assim, eu deixo tudo de canto, eu deixo tudo de lado, pelo conhecimento de Cristo, e não é pela minha própria justiça, não é pela minha própria obra, não é porque eu trabalho muito, não é porque eu sofri muito na vida, não é porque eu tenho tantas coisas para comer, porque eu sofro, porque eu perdi entes queridos e estou triste. Não, é pela fé, é pela justiça de Deus. E justiça não é um processo, a justificação é um ato divino. Deus, quando justifica um homem, quando justifica a mulher, ele está justificado, limpo diante de Deus. E depois vem o processo da santificação do Senhor sobre as nossas vidas. Cristo levou os nossos pecados e nos justificou. Em Cristo os nossos pecados foram imputados. Os pecados que eram nossos foi imputado em Cristo. E a justiça de Cristo foi imputada em nós. O que nós merecíamos, Ele levou. O que Ele merecia, Ele nos deu. Por isso a famosa frase, que nós merecemos o inferno, mas pela graça recebemos o céu, a salvação divina. Esse que é o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho que nos mostra que somos pecadores, fracos, e temos uma justiça como um trapo de imundícia. E que nesse mesmo Evangelho nos mostra que podemos ser fortes em Cristo e podemos ser justificados por Ele. Então, eu quero trazer 4 aplicações aos irmãos e quero chamar a equipe de música aqui na frente. Primeira aplicação desse texto, deste Evangelho, que nós não nos envergonhamos. Não se envergonhem desse Evangelho, meus irmãos. Não se envergonhe de Cristo. Não se envergonhe da sua fé. Não se envergonhe do Senhor que te salvou. Será que nós hoje temos vergonha dessa palavra, dessas sagradas Escrituras?
Meus irmãos, muitos. Olha só, nós temos irmãos entre nós aqui, bem poucos, talvez 1 ou 2, que não se envergonham de ser santista. Desculpa, Israel. Mas tem irmãos que se envergonham do Evangelho. Quando alguém pergunta se você é cristão ou não, ele gagueja. Será que no seu trabalho as pessoas sabem que você é cristão? Não porque você fica anunciando, mas por causa da sua postura. Você se envergonha desse Evangelho? Você se envergonha do Deus que te salva? Você se envergonha do Deus que você serve? Isso é um pecado. Paulo diz, pois eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação. Não se envergonhe do Cristo, não se envergonhe dessa mensagem. O poder de Deus é a sua mensagem. Meus irmãos, prestem bem atenção nisso. O poder de Deus está sendo liberado nessa manhã aqui agora. O que é isso? A mensagem, a palavra de Deus. Não existe aquece o seu espírito, não existe triunfalismo, não existe histeria, não existe eis que te digo, não existe. A mensagem do Evangelho é essa, pura, verdadeira. Abra o teu coração. Esse é o poder de Deus. Você não precisa estar aqui e alguém dizer assim, o irmão que está aí do lado, levante-se, fique de pé. O número do seu RG é esse. Deus vai fazer um financiamento com o nosso RG, com o CPF, alguma coisa? Esqueçam isso. Falso evangelho. Isso é fácil de achar na internet. Seu nome completo, onde você trabalha, o que você passou, porque na internet está tudo revelado o que você já viveu. E muitos falsos que dizem que ser cheios do poder de Deus vão lá e leem e falam isso no culto. Você quer ser cheio do poder de Deus? Tó. Essa é a palavra de Deus. O Evangelho de Deus, que é o poder de Deus. Terceiro ponto, a salvação é somente para quem crê. Você pode vir no culto todo domingo, se você não crê, você vai receber a ira divina de Deus. A salvação é para quem crê e quem se arrepende. Hoje, quando nós começarmos a orar, você pode fazer uma oração. Senhor, eu creio em Ti e me arrependo dos meus pecados. Me ajuda a caminhar com o Senhor. Hoje você pode fazer isso, sinceramente. E quarto ponto, o justo vive pela fé. Você não é justificado, amigo, irmão, irmã, pelas obras. Você não é justificado porque você trabalha muito. Você não é justificado porque você não matou com a sua própria mão. Mas se Deus averiguar os nossos pensamentos, será que nós já matamos alguém no pensamento? Será que nós já desejamos na política que alguém morresse? Quando alguém nos faz mal, o que nós pensamos? Se Deus for nos justificar pela nossa própria obra, o que vai ser de mim e de você? Inferno. Por isso que a justiça de Deus, nós somos justificados pela fé. Creia no Senhor somente. Se arrependa dos seus pecados, pois esse é o Evangelho de Deus das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e que possamos viver a sua palavra todos os dias das nossas vidas. Amém? Vamos orar, meus irmãos, se os irmãos puderem se colocar de pé. Enquanto os irmãos cantam um cântico, eu gostaria que você conduzir aos irmãos a orar individualmente com Deus. Individualmente. Pode ser baixo, pode ser sentado, pode ser de joelho, como você quiser, mas assim, Senhor, me ajuda a crer nesse Evangelho. Eu quero crer nesse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação.
Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você nunca realmente fez isso diante do Senhor. Você precisa crer somente em Deus. Se ser conduzido ao verdadeiro Evangelho. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, nos render diante do Senhor, da Tua Palavra. Nos render diante da